Biosfera de volta e aqui é o seu canal da Educação Ambiental. Baratas, pombos, ratos, formigas, cupins, mosquitos e escorpiões são as principais pragas. As principais pragas urbanas e saiba por que se tornaram um problema de saúde pública. As baratas, pelo comportamento natural dela de se esconder em frestas, de se esconder em locais escondidos, elas ficam muito mais protegidas do que outros animais. Então isso garante a ela uma proteção, um resguardo muito maior em relação aí a alguns produtos, inclusive até a problemas aí com radiação. Mas se a gente expor diretamente uma barata numa fonte de radiação, ela vai com certeza morrer, mesmo tendo uma resistência maior aí que outros organismos, que outros animais, mas o fato principal realmente é o comportamento de se esconder, de ficar abrigada em locais protegidos. Pode causar diarreia, difteria, febres, alergias muito grandes e pode até transmitir a tuberculose. Problema de saúde pública seríssimo, principalmente as ratazanas. As doenças transmitidas, quer sejam pela urina, pelas fezes, roeduras, contaminações. As ratazanas elas vivem em ambientes onde há muita sujidade, esgoto, né? E no próprio pelo elas podem transmitir essas doenças ou essas bactérias que irão causar doenças nos seres humanos. Estimular cada vez mais e mais a pesquisa, a discussão acadêmica e até mesmo a formação e aprimoramento das associações com foco no controle de pragas. Necessita ser feito mais pesquisas por aí para a gente investigar mais a fundo como é que essa contaminação ocorre. No meu trabalho eu vi que elas são vetores mecânicos, então elas vão para um ambiente contaminado com determinada bactéria, pegam essa bactéria e levam para um outro ambiente que teoricamente não deveria estar contaminado, deveria estar limpo para você manusear o alimento. Então foi isso que eu enxerguei. Agora, como é que essa contaminação ocorre? Aí a pesquisa tem que ser mais aprofundada para a gente avaliar melhor como que isso acontece. O cupim é um ser inferior em termos de sobrevivência, ele depende de um simbionte. Nos cupins basais, que são os cupins de madeira seca, ele se alimenta usando protozoários. Nos cupins que digamos que são os derivados, que são os que estão mais no campus, como você vê aqueles de montículos, na verdade ele vive de desdobramento da celulose por bactérias. Este raramente haverá de infestar as grandes cidades. Não destrói os móveis, como também destrói estruturas internas. Caso, por exemplo, de fios elétricos. Você pode ter um curto-circuito dentro de uma fábrica porque o cupim roeu o cabo. Porque no cabo, para o cabo ficar flexível, você coloca óleo de soja. Óleo de soja é de origem vegetal. E tudo que for de origem vegetal tem celulose. E tendo celulose é atração para o cupim. Cada vez que você desmata, quanto mais vegetal você tira, menor o número de predadores. O cupim só é controlado por inimigos naturais por ocasião da revoada, quando ele forma um indivíduo alado, que é macho, um indivíduo alado, que é fêmea. Esses indivíduos, quando voam, eles são atraídos pelos pássaros, os atraem. Aí existe a eliminação, mas uma vez que ele fundou, ele primeiro constrói a casa para depois acasalar. Mas o desenvolvimento em tecnologias é crescente para controlar esses animais nas cidades. Este equipamento, o procedimento dele é emissão de ondas curtas para controle de xilófagos, ou seja, insetos que habitam a madeira. Então, esse processo, ele faz com que a madeira esquente e o inseto é eliminado pelo calor das emissões das ondas curtas. Vamos fazer um comparativo, uma similaridade, como se fosse um micro-ondas. Tá? Então, o procedimento de eliminação dos insetos é exatamente como se fosse um micro-ondas, porque as ondas curtas,
esquentam o que tiver de líquido e de proteína dentro da madeira. O equipamento pode ser instalado para aplicação em peças com revestimento de madeira ou artes sacras. É preciso medir a temperatura ambiente da madeira para programar a máquina a emitir ondas com a temperatura mais elevada. Com o equipamento já posicionado, é só manter distância e ligar. Confira algumas curiosidades sobre esses animais. Elas gostam muito de calor, mas não calor intensivo também, calor extremamente forte também não. Elas gostam de temperaturas medianas. No frio, dificilmente elas aparecem, elas ficam mais reclusas. A fêmea, ela escolhe o macho mais forte. Ela é monogâmica e ela é seletiva. Ela escolhe aquele indivíduo que consegue acompanhar no movimento do tandem. Ela roda para lá, para cá, para cá. Os que são fracos caem fora. O mais forte fica com ela. Eles descem, tornam-se cegos. O cupim é cego, o cupim não enxerga. E dali para frente ela começa a produzir indivíduos estéreis que vêm buscar a celulose nas nossas residências. Ratos, roedores gostam de grãos. Ah, mas eu ponho o ratinho, na ratoeira eu ponho queijo. Você pode pôr queijo, você pode pôr bacon, para camundongo você pode botar balinha de goma, de hortelã, que ele vai pegar. Mas a predileção deles são por alimentos à base de grãos. Trigo, arroz, aveia, milho, os cereais em geral. A barata existe há 400 milhões de anos, mais ou menos 400 milhões de anos. E ela até hoje, ela existe até esses 400 milhões de anos e sobrevivendo e se preparando para sobreviver. E é o que dizem os pesquisadores, de que quando não existir mais o ser humano, ela veio antes do ser humano, e quando não existir mais o ser humano, provavelmente ela continua existindo. E eu acredito. Encontrou algum desses animais na sua casa, apartamento? Calma, não grite. Confira agora algumas recomendações. Bom, se são formigas pequenas, que as chamadas formigas de açúcar, né? Primeiro, a gente tem que achar onde que essas formigas estão escondidas. Então, quando você vê uma formiga se dirigindo para um alimento que você colocou na pia, a sua primeira ação é tirar o alimento. Aí você dispersa todo mundo, você não vê nada, né? Então, é melhor você deixar o alimento ali, já contaminou, paciência, né? Então, deixa o alimento ali e observa de onde que elas estão vindo, porque elas formam carreiros. Esses carreiros são setas que indicam. E aí você vai lá no ponto onde elas estão, que você vai aos poucos fechando e vai resolvendo o seu problema. Primeiramente, é tentar você evitar sujeira, lixo, migalhas de pão, faíscas, fazer sempre a limpeza, manter os alimentos em locais fechados, colocar aquele famoso rodinho embaixo da porta, aquela borrachinha, é muito importante para não entrar animal, manter os ralos fechados e, num caso de infestação, tomar cuidado com o que você traz para sua casa. Muitas vezes esse tipo de praga está dentro de uma caixa de leite, não na embalagem do leite, mas na caixa, na embalagem das embalagens, sabe? Na caixa grande do leite. É você deixar essas embalagens fora da sua casa e, num caso realmente de uma infestação, você procurar uma empresa especializada. Existe aqueles que a gente chama de aplicadores de venenos. Fujam desses, tá? Controle de pragas, o que a gente mais tem que usar é a inteligência, o conhecimento técnico. Todo e qualquer momento, o que a gente menos tem que usar é veneno. Então nós não temos o direito de usar venenos indiscriminadamente, contaminarmos o meio ambiente e entregarmos esse ambiente para os nossos netos ou bisnetos de um modo não adequado para viver. O querosene não espanta o cupim, mas não mata o cupim. Primeira coisa é ele não usar o produto que ele chama de remédio. Segundo, é combinar ou atrair ou procurar ou buscar uma empresa especializada, idônea, porque tem muitas empresas que não são idôneas. E quando você tem formiga saindo de tomada, uma coisa interessante que você deve jogar é talco de bebê. O talco entope os narizes, né, das formigas. As formigas têm um nariz lateral.
respira por buraquinhos. Então aquilo entope, interfere no exoesqueleto do inseto, então ajuda bastante. Muitas vezes as pessoas já pegam um aerosol, já sai borrifando, que nem louca, né? Aquilo só piora a situação, porque aí elas dispersam e vão se fortalecer ao invés de diminuir. Esta edição do programa Biosfera fica por aqui, mas nós estamos sempre por aí à procura de soluções. Participe do programa biosfera@boavontade.com. Tchau!